A paz do Senhor, meus amados irmãos, eu sou a Maressa Batista e você está no programa Lições Bíblicas em Ação, um programa da De Cruzeiro sob a direção do pastor Isaac Strobel. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade de mais uma vez estar com vocês e hoje nós vamos falar sobre um tema muito atual, a sutileza das mídias sociais, né? Hoje todo mundo aí usa a internet. Hoje até as crianças da mais tenra idade têm a oportunidade de mexer no celular, então nós vamos ver aí como o impacto das mídias, né? O impacto da internet na vida das pessoas. Seja muito bem-vindo, né? O texto áureo dessa lição diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então não importa onde nós estivermos, não importa se nós estamos no ambiente físico ou se nós estamos no mundo virtual, nós temos que nos apresentar como cristãos que nós somos, né? A nossa imagem precisa refletir o que nós somos por dentro. Então, se nós falamos que nós servimos a Deus, que nós somos cristãos, o exterior também precisa mostrar que nós somos cristãos, que nós pertencemos a Ele, né? É claro que a gente sempre fala que nós não podemos ser sepulcros caiados, ou seja, bonitos por fora e podres por dentro. É bem verdade, mas o nosso exterior precisa sim refletir o que está dentro de nós. Então, a nossa imagem também é muito importante, né? Lembrando que nós somos a igreja que o mundo vê. Nós somos o representante de Cristo nessa terra. Então, a nossa imagem, sim, ela é muito importante. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer dessa lição. A verdade prática dessa lição diz que as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. Tudo que nós vivemos, né, toda a nossa vida deve ser pautada pela palavra de Deus e na direção de Deus. E se nós temos ferramentas tão importantes, tão poderosas, vamos dizer assim, né, de alcance, hoje nós podemos alcançar pessoas que estão no mundo inteiro, pessoas que estão lá do outro lado, conseguem nos ouvir, conseguem nos enxergar. Então, por que não usar essas ferramentas em uso da palavra de Deus, em uso para disseminar a obra do Senhor, na verdade? A leitura bíblica você pode fazer aí na sua sala, se encontra no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, dos versículos 1 a 3, 16 e 17. O fenômeno das mídias sociais está claro. A igreja deste tempo presente está inserida nele. Por isso, precisamos ter em mente os princípios bíblicos que norteiam o nosso comportamento. Podemos ser influentes, como bem pontua a presente lição, mas não mundanos, ok? Então, nós temos que lembrar disso. Nós podemos ser influentes na rede social, né? Mas nós não somos mundanos, nós não podemos agir como o mundo anda, nós não podemos fazer como o mundo faz, né? Nós temos sempre que nos lembrar de quem nós somos, de quem nós pertencemos, que nós somos de Cristo. Então nós andamos na contramão. O próprio Jesus disse que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, né? Então nós andamos na contramão, nós fazemos tudo diferente, porque a nossa vida é para glorificar o nome do Senhor. Então nós estamos no mundo, não somos do mundo, nós andamos na contramão. E nós usamos sim, porque nós não podemos dizer que nós não estamos aqui, nós estamos aqui, na verdade, nós fazemos parte desse mundo, então não tem como nós escaparmos das mídias sociais, nós não temos como escapar do ambiente que nós vivemos, mas nós devemos nos comportar como sempre nós devemos nos comportar como cristãos, como crentes, pertencentes ao reino de Cristo. A internet é uma ferramenta como as demais, mas obviamente ela é muito mais poderosa. Quando nós vamos ler a Bíblia ou quando nós vamos ler os livros de história, como as pessoas se comunicavam antigamente, né? Quando nós vamos ler, por exemplo, o Novo Testamento, nós vamos perceber que uma das ferramentas utilizadas na época para difundir o Evangelho eram as cartas. O próprio apóstolo Paulo, ele utiliza as cartas como suas ferramentas de comunicação com as demais igrejas, né? E cada época teve a sua
a sua ferramenta teve a sua disponibilidade, depois veio o rádio, depois veio a televisão, depois veio o telefone. Então tudo isso foram ferramentas criadas pelo homem para comunicar-se um com o outro, né? E a internet, ela é uma das ferramentas, se não a mais poderosa de todas, de comunicação. E nós devemos usá-la também para transmitir a mensagem do Senhor, né? A sua utilização também é muito mais desafiadora e impõe um desafio ético e moral por parte de quem o usa. Nós devemos nos lembrar que o Deus que nós servimos, ele é um Deus comunicador, ele é um Deus que se comunica. Quando ele cria o homem, ele coloca Adão e Eva no jardim do Éden, a primeira coisa que ele procura fazer é justamente se comunicar com o homem, falar com o homem. Então Deus é um Deus de comunicação, é o Deus da conversa, o Deus que se aproxima do homem para a comunicação, para interagir com ele. E aí o homem, ele peca, ele rompe essa comunicação com Deus, com o seu Criador, e imediatamente o Criador, o nosso Deus, ele já bola um plano, ele faz uma estratégia para trazer o homem novamente para si, né? Então, desde os primórdios, desde a criação, Deus é que procura a interação com o homem, Deus procura conversar com o homem, falar com o homem. E hoje nós temos aí Deus falando com os homens e nós sendo usados para chegar até dentro da sua casa. Você que está escutando esse vídeo, vendo esse vídeo, aliás, você está aí recebendo através da internet uma poderosa porção da palavra do Senhor. É Deus usando as nossas vidas para chegar até você. Então, nós temos um desafio muito grande, que é utilizar as mídias, a internet, em favor do reino de Deus, né? Para difundir a palavra do nosso Deus, que sempre está procurando falar conosco, falar com você. Deus, ele está sempre aberto, de portas abertas para nos ouvir, para falar conosco. Basta somente nós abrirmos os nossos corações e deixar Deus falar conosco. Você é responsável pelos seus atos. Nunca se esqueça disso, né? Tudo que você faz, você é responsável, né? Às vezes a gente tem a mania de dizer, a culpa não é minha, aconteceu isso por causa daquilo. Não, seja responsável por aquilo que você faz. Tudo que você posta, tudo que você compartilha, tudo que você curte, você está sendo responsável por isso. Então, nunca se esqueça que apesar do mundo ser virtual, você é responsável pelos seus atos. E mais importante do que as outras pessoas vão pensar, lembre-se que você tem um Deus lá no céu que tudo vê, que tudo olha, né? Às vezes você fala assim, ninguém está me vendo o que eu estou fazendo aqui na internet, mas nunca se esqueça que Deus, ele vê todas as coisas, né? Tudo está nu e patente aos seus olhos, né? Então, no primeiro tópico da lição, nós vamos falar sobre os cristãos. Os cristãos, deixa eu abrir aqui juntamente com vocês, para a gente já fazer junto. Os cristãos na era digital, a realidade do universo online, né? E nós vamos ver em Eclesiastes 1:4 que uma geração vai e uma outra geração vem. Cada geração que existiu escreveu a sua própria história e produziu as suas próprias conquistas. Os egípcios nos deixaram as pirâmides e os sumérios é atribuída a escrita. A conquista do ciberespaço é uma marca desta geração. Então nós estamos na geração da era digital e é uma era super desafiadora, uma era onde as pessoas, até posso dizer dessa forma, perderam até um pouco o contato, o tato, né? Hoje você sai, você senta num restaurante, o que você mais vê, ao invés de um casal estar trocando ideias, os dois estão lá na internet batendo papo, sabe lá se com quem às vezes nem é com o próprio outro. Ou às vezes nós estamos num ambiente de trabalho, pasmem vocês, em vez de nós falarmos uns com os outros, nós mandamos mensagem pelo celular para a pessoa que está sentada do nosso lado. Então, para você ter uma ideia de como isso influenciou a nossa geração, o nosso meio, né? Hoje, vindo para cá para fazer a gravação dessa aula, a pessoa que estava na frente do meu carro estava com o celular e dava para perceber pela janela que ela estava vendo o celular dirigindo. Então, nós vamos ver aí como influenciou, como impactou a nossa geração a era digital e os cuidados que nós devemos ter como cristãos, como pessoas, como sociedade, né? Para usar com bom senso, né, as redes sociais e também a internet. E a pergunta que eu quero fazer para você é:
Você é servo do Senhor no mundo real e também no mundo virtual? Você serve a Deus em todo lugar onde você está, seja no mundo real ou no virtual? Então essa geração é a geração do cyberespaço. O mundo virtual é uma realidade bem presente na vida das pessoas. Ser cristão é saber conviver e andar nesse espaço é de suma importância para o seu testemunho cristão. A forma como você se expõe na internet diz muito sobre você. Nós somos a Bíblia que o mundo lê, nós somos o exemplo, nós somos o testemunhas de Cristo, né? Então nós temos sempre que lembrar isso também no mundo virtual. O crente não deixará de ser uma testemunha real de Jesus pelo simples fato de as interações sociais acontecerem de forma virtual, né? Então nós somos crentes, nós somos servos do Senhor Jesus Cristo, tanto no mundo real quanto no mundo virtual. Nós temos aí os cristãos conectados, né? E nós temos aí a interação. Então hoje nós temos pessoas de todos os lugares do planeta que podem se comunicar, que podem interagir entre si, trocar as suas experiências. Hoje nós temos em tempo real o que está acontecendo na África, o que está acontecendo com os nossos missionários na Argentina, o que está acontecendo com os nossos missionários na Europa. Então nós temos aí uma conexão. Olha que ferramenta importante e super atualizada, né? Que te deixa ao vivo, né, em conexão com as notícias, em conexão com as coisas que estão acontecendo no mundo afora, né? E o que uma das preocupações dessa geração ou da nossa realidade é o excesso de informação e o excesso de imagens, né? Então nós temos hoje pessoas aí que passam o dia inteiro, né? Eu também trabalho o dia inteiro online. Então chega uma hora do dia que você já não quer ver nem mais computador, você não quer ver mais nenhuma tela, porque você já não aguenta mais processar tantas informações. E todos os dias, quando você liga o seu computador, quando você liga a sua internet, quando você liga as suas mídias sociais, você é bombardeado com muitas imagens e com muitas informações. E isso também é um grande perigo, porque hoje a internet é um grande difusor de fake news, é um grande difusor de filosofias e, por que não dizer, grande difusor de heresias, né? Pessoas que estão aí falando abobrinhas acerca de Cristo, pessoas que estão difundindo as suas próprias filosofias, as suas formas de ver ou de interpretar a palavra do Senhor. Então nós, como cristãos, como servos do Senhor Jesus Cristo, nós devemos lembrar que a nossa vida é pautada pela palavra de Deus, né? E quando nós somos bombardeados com informações, com imagens, que nós possamos nos relembrar, né, de que nós temos a palavra do Senhor como a nossa regra de fé e que é por ela que nós baseamos a nossa vida e que nós possamos combater as pessoas que estão aí difundindo um evangelho falso, um evangelho de mentira, um evangelho que não condiz com a palavra do Senhor. As pessoas estão constantemente imersas em todo tipo de mídia, ideias, filosofias de vida, opções de entretenimento e tudo que atrai. E na verdade isso daqui é essa ferramenta que é um celular, um pequeno aparelhinho. Ele tem o poder de deixar você completamente distraído. Você às vezes passa horas na internet, você passa horas olhando as suas mídias sociais e nós precisamos aprender a remir o nosso tempo. Nós precisamos aprender a controlar o que a influência desse universo do cyberespaço tem sobre as nossas vidas, né? Para que nós possamos não perder tempo com as coisas que são mais importantes, com a nossa família, com o nosso próximo, né? Quantas pessoas às vezes vão falar conosco, nós não estamos nem escutando, porque nós estamos ali olhando a internet, né? Hoje o que nós mais vemos, né? Alguém vem falar com você e você fala, e tá vendo aqui. E aí depois a pessoa... Eu falei com você, precisava de você e você não estava me escutando, né? Quantas pessoas estão gritando socorro e nós estamos aí distraídos com tantas outras coisas. Então nós precisamos aprender também a utilizar as ferramentas para que nós não percamos o que é mais importante, que é a interação e a comunhão com as outras pessoas. Os desafios de ser igreja, né? Esse está no tópico 2. Os desafios de ser igreja na era digital. E o primeiro desafio é a desumanização. Ser igreja envolve
contato. Não há cristianismo verdadeiro sem comunhão. Então, sim, você pode assistir um culto quando você estiver impossibilitado de ir à igreja, através do nosso Instagram, através do nosso Facebook, através do YouTube. Por que não? Você está doente, você está acamado, ou você está com algum compromisso dentro da sua casa, você está com visita. Por que não ver o culto, assistir o culto, participar do culto online? Não tem nenhum problema, mas nunca se esqueça que o seu lugar é dentro da casa do Pai, né? Para quê? Porque a igreja envolve contato. Quando Jesus ele veio a esse mundo, Jesus morre na cruz, ele ressuscita. Tomé fala que se ele não visse a Cristo, não tocasse nele, ele não iria crer. Então você pode perceber que o cristianismo envolve contato, envolve comunhão, envolve eu estar presente fisicamente. Nós fazemos parte da igreja. E como não fazer parte da igreja se você não está presente fisicamente? A igreja, ela é corpo, ela é real, ela é visível e ela é palpável. O cyberespaço é o universo preferido dos desigrejados. Eu não preciso mais ir à igreja, não é verdade? Por quê? Porque hoje eu posso assistir o culto pela internet, sim, mas você não vai ter comunhão. Como você pode fazer parte do corpo se você não está presente com o corpo, não é verdade? Então você precisa sim estar aqui presente, se envolver com as outras pessoas, se envolver com os irmãos, né? Isso faz parte da nossa comunhão. A igreja também é um local de encontro, onde as pessoas vêm aqui para ouvir Deus falar, para ouvir Deus se manifestar entre elas e para que nós possamos trocar ideias, que nós possamos trocar aí testemunhos mesmo, né? Então a igreja é um local onde o corpo de Cristo se encontra para adorar o nome do Senhor, e é aqui que nós temos o partilhar do pão, o partilhar da comunhão, o estar junto, é sentir o que o outro está sentindo, é sentir a necessidade do meu irmão, é sentir aquilo que ele precisa e aquilo que eu posso fazer para ajudá-lo. O universo virtual cria a falsa impressão de que igreja é possível sem ter o relacionamento real. E não tem como eu ser igreja se eu não tenho um relacionamento real com os meus irmãos. Então, um dos perigos, um dos desafios da igreja na era digital é justamente isso, a desumanização. É você achar que você não precisa estar presente para estar presente. Mas como eu posso te ver? Como eu posso te olhar? Como eu posso te abraçar? Como eu posso sentir o que você está sentindo se você não está presente? Então, venha para a igreja, venha para a casa do Senhor, um local onde nós estamos juntos para adorar e também para termos os nossos momentos de comunhão entre os nossos irmãos. Um outro desafio da nossa era, né, da era digital, é o mundanismo, né? Então, a igreja na era digital precisa ser relevante, mas não espetaculosa, influente, mas não mundana. Buscar o espetáculo é fazer o jogo do diabo. Nós não estamos aqui para fazer show para ninguém. Nós não estamos aqui para fazer piruetas para ninguém. Nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor e utilizar as ferramentas que nos estão aí disponíveis para justamente difundir o Evangelho. Então, buscar o espetáculo é justamente fazer o jogo do diabo, né? Fazer o que o mundo faz é fazer aquilo que não é de acordo com a palavra do Senhor. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Desejo quase obsessivo de estar em evidência. Hoje nós vemos aí quantas pessoas, na verdade, buscando excessivamente estar em evidência, né? Você vê aí que faz de tudo, né? Só falta colocar uma melancia, como diz o ditado, no pescoço para poder aparecer, né? O desejo, então, do narcisismo, né? De querer se autopromover, né? Pessoas se promovendo e pasmem vocês, utilizando às vezes até a palavra do Senhor. Quantos cantores, pregadores que nós vemos aí utilizando as mídias sociais para não promover o Evangelho, mas para se autopromover, procurando lacrar, procurando causar, procurando alguma forma para que ele receba mais likes, mais joinhas, mais gostei e que o seu número de seguidores continue crescendo. E há uma preocupação tão grande com o número de seguidores que a pessoa acaba sendo... ela faz de tudo, né? Ela
utiliza das mais diversas formas para atrair seguidores, e enquanto ela não tem o número X que ela quer, ela fica preocupada, e aí tem uma grande preocupação do nosso meio, né? Principalmente no meio cristão, o quanto o mundanismo tem influenciado a nossa vida, o quanto o mundanismo tem influenciado a vida do cristão e a imagem do cristão. Desonram a cruz porque querem a qualquer custo a glória deste mundo. E aquele que recebe a glória deste mundo perde o galardão lá no céu, porque aqui já recebeu o seu galardão. O próprio Jesus disse isso, que aquele que tem glória aqui na terra perde o galardão lá no céu. Que a nossa vida seja pautada e seja para a glória do nome do nosso Deus. Que nós utilizemos das mídias sociais, das redes sociais, da internet para promover Cristo, para promover o Evangelho, né? Lembrando que muitas vezes nós falamos muito isso, ninguém tem nada a ver com a minha vida, e é fato, ninguém tem nada a ver com a conta que você tem que pagar, ninguém tem nada a ver com aquilo que você pensa, na verdade, mas nunca se esqueça que você faz parte da Igreja de Cristo. E a partir do momento que você fala que você é cristão, você tem sim que representar Cristo nesta terra. Então a gente fala assim, ninguém tem nada a ver comigo. Tem sim, meu querido, porque a partir do momento que você fala que você é de Cristo, as pessoas querem enxergar em você Cristo. Então você leva com você a marca de Cristo. Você leva na sua vida social, na sua vida online, a marca do Rei Jesus. Então você sim tem que vestir a camisa. E eu não estou aqui falando da Igreja Assembleia de Deus, eu não estou falando aqui de uma outra denominação, eu estou falando de Cristo, eu estou falando do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Você é cristão, você pertence ao reino, então você tem que vestir a camisa e lembrar que aonde você for, você é um representante, ainda mais no mundo virtual. Não tem como nós servirmos a dois senhores. Ou nós servimos a Deus, ou nós não servimos a Deus. Não tem como ficar em cima do muro. Tudo que é morno, Deus vomita. Isso está lá escrito em Apocalipse. Ele diz para uma das igrejas, porque você é morno, eu vomitarei você da minha boca. Ou seja, não seja um crente morno. Ou você serve a Deus, ou você não serve. Não tem como você um dia postar que você está na igreja glorificando, exaltando o nome do Senhor, e no outro dia você está postando uma coisa nada a ver, postando uma imagem mundana. Não tem como, meu querido. Ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. Nós estamos num tempo em que Cristo está voltando. Não tem mais como nós ficarmos coxiosos, não tem como nós ficarmos aí coxeando entre dois pensamentos. Ou eu sirvo a Deus, ou eu não sirvo a Deus. Porque Cristo, o nosso Senhor Deus, Ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu queria trazer rapidamente para vocês terem uma ideia de quão poderosa é essa ferramenta nos nossos dias. Uma pesquisa feita por uma empresa chamada We Are Social, de 2021, diz que a população mundial está calculada em 7,83 bilhões de pessoas, das quais 5,22 bilhões utilizam o celular e 4,66 bilhões utilizam a internet. Ou seja, mais da metade da população mundial tem acesso à internet e faz uso da internet. E aqui dentro do Brasil, 96% dos internautas brasileiros estão no YouTube, 90% estão no Facebook, 88% da população dos internautas, aliás, 86% dos internautas brasileiros também estão no WhatsApp. Falando especificamente do Brasil, nós somos 213 milhões de pessoas aqui no Brasil, dos quais 160 milhões fazem uso da internet. Então, como nós podemos desprezar uma ferramenta dessa, né? Uma ferramenta onde a maioria da população, nós estamos falando aqui do nosso país, do nosso Brasil, fazem utilização da internet. Então você pode perceber o quão importante e quão poderosa é essa ferramenta para nós. E aí nós vamos falar também, no tópico 3, a igreja e os pecados virtuais. Sim, nós temos problemas envolvidos, né, com a utilização da internet. O primeiro deles, o sensualismo, né? Então nós não podemos nunca esquecer
que nós temos que ter a noção do que é santo e daquilo que é profano. Nunca deve ser esquecida pelos cristãos. A internet, as mídias sociais, as redes sociais, ela está aqui para promover, né, a interação social, claro, onde nós podemos ter contato com outras pessoas, mas tome cuidado com aquilo que você posta, tome cuidado com a roupa que você veste quando você está online, tome cuidado com as conversas que você tenha na internet, né? Porque é um meio onde as pessoas utilizam para bater papo, para conversar, e é exatamente aí que o inimigo utiliza essa ferramenta para promover então a fornicação, para promover o adultério, para promover os mais variados pecados virtuais. E nós devemos ter cuidado. Porque se nós deixarmos e acharmos que tudo é normal, que tudo pode, é só uma conversinha, é só um bate-papo sem nenhum problema. Não, meu querido, isso vai influenciando a sua vida, isso vai impactando o seu casamento, isso vai impactando a sua família, né? Então tome cuidado com aquilo que você, com quem você conversa, aquilo que você posta, aquilo que você deixa as pessoas verem, não é verdade? Porque nós temos que nos lembrar que nós somos jardim fechado, nós temos que ter um zelo pela nossa intimidade, nós temos que ter um zelo pela nossa família, né? Então não deixe, não exponha tudo que você vive, não exponha tudo que é seu e que deveria ser mantido em sigilo, amém? Nós temos que ter a noção daquilo que é santo, daquilo que é profano, e nós temos que aí aprender a colocar os conteúdos, né, de forma a adorar o nome do Senhor e para que nós não caiamos nas armadilhas que o inimigo tem preparado para nós. Infelizmente, não é o que se observa em muitos crentes hoje, né? E porque nós estamos em ambiente cristão, então nós vamos falar sobre os cristãos. Cuidado, o inimigo ele promove, ele utiliza pessoas do outro lado, né, para muitas vezes massagear o seu ego, para muitas vezes trazer você para uma realidade virtual, né, mas que no mundo real vai fazer com que você caia na desgraça, que você caia em pecado. Um segundo desafio é o narcisismo, que é o culto à própria imagem, né? Quando esse desejo de se mostrar, de aparecer e até mesmo ser admirado é visto em um adolescente, a gente fala assim, é preocupante, mas é um jovem, é apenas uma pessoa que a gente consegue ainda reparar. Mas quando nós vemos isso em adultos, né, quando adultos se comportam como meninos, né, meninas, buscando uma identidade, usando as redes sociais para se firmarem, o problema se torna preocupante, né? Quando você precisa do aplauso do outro para que você consiga se firmar, tem alguma coisa muito errada. Nós não estamos firmados na imagem que nós postamos na internet, nós estamos firmados em Cristo Jesus, nós estamos firmados naquele que nos criou, naquele que nos salvou, naquele que tem realmente cuidado de nós, né? Então que a nossa vida seja pautada não pelos likes que nós temos, né? E não tem nenhum problema, que isso fique bem claro. Não tem nenhum problema você ter as suas redes sociais, não tem nenhum problema em você fazer parte do Instagram, que você ter a rede do YouTube, não há nenhum problema. O problema está naquilo que você perde o controle, naquilo que domina a sua vida. Se isso está dominando a sua vida, aí está o problema. Se você passa a maior parte do seu tempo na rede virtual, ao invés de você interagir com as pessoas no mundo real, aí está o problema. O problema é o tempo que você dedica, o problema é aquilo que você posta, o problema é aquilo que você perde quando você utiliza de maneira errada as redes sociais e também a internet, né? E para nós finalizarmos a nossa lição, as mídias sociais e o ID de Jesus, né? Então nós estamos aí para que as pessoas sejam impactadas pela palavra de qualquer maneira, né? Em todos os momentos, que nós sejamos cristãos e que nós possamos utilizar as nossas redes sociais para difundir o Evangelho de Cristo. Muito obrigado pela presença de vocês aqui na nossa aula. Eu espero vocês aqui no mundo real, no mundo virtual. Para quê? Para que eu possa te dar um abraço, para que eu possa te dar um alô e nós possamos continuar juntos adorando ao nome do Senhor.